Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, 20 de fevereiro de 2021. Estamos praticamente, já quase, faltando uma semana e pouquinho para nós terminarmos o mês de fevereiro, e até aqui o Senhor já nos ajudou, até aqui o Senhor já se derramou, já manifestou a sua glória, o seu poder, o seu domínio, sua majestade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nós com certeza podemos declarar em alto e bom som: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, sempre pensando um pouco a respeito de um pequeno trecho da palavra, e depois oramos pela nossa casa, pela nossa família e também pelo nosso país. A gente está entrando em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 inaugura, assim vamos dizer, as parábolas do Senhor Jesus. Porque Mateus capítulo 13, vamos dizer assim, o Senhor Jesus agora está passando para um outro nível. Isso era até mesmo, vamos chamar assim, comum à atividade rabínica. Por quê? Porque havia um discurso, uma palestra, um ensino que era mais, vamos chamar assim, horizontalizado, que atingia as pessoas assim, num geral. Mas depois havia um ensino que era muito mais dirigido da parte do rabino para os seus discípulos. E cada rabino tinha o seu grupo de discípulos, E quais eram as prerrogativas do rabino? Bom, o rabino, ele tinha, como tem até hoje, a constituição de pai, mas não um pai, vamos chamar assim, um pai mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje de um pai. Era um pai mesmo, não apenas no cuidado, mas também na autoridade. E os seus discípulos o enxergavam como um pai, um mestre. Tanto é que eu já falei para você que na cultura judaica, hebraica, vamos dizer assim, na cultura mais conservadora, um rabino, aquele que tem a constituição de mestre e que é reconhecidamente um mestre aos olhos da cultura hebraica, ele está acima, em termos de sociedade, de cultura, ele está acima, vamos dizer assim, de homens como Thomas Edison, Freud, Max Sabin, o pai da relatividade, o matemático Einstein, e tantos outros homens, que você hoje sabe, Isaac Newton, o pai da gravidade, da lei da gravidade, homens assim que tiveram uma contribuição na humanidade, nas suas gerações, muito grande. Mas um rabino tem, num grau de importância, muito mais valor do que todos esses homens juntos. Isso na cultura conservadora hebraica até os dias de hoje. De vez em quando eu passo umas musiquinhas para você, e algumas músicas que eu passo são de origem hebraica, tá lá transliterado em português, mas é música hebraica. E você percebe que alguns dos ambientes, é exatamente o ambiente do ensino, onde jovens estão ali aprendendo com seu mestre. Então o rabino, ele tinha essa prerrogativa, essa autoridade. Jesus fala de maneira horizontalizada para todos, num primeiro momento. Mateus capítulo 5, 6, 7, 8, 9. Desculpe. Mateus 5, 6, 7, 8, 9. Você percebe que a palavra de Jesus é bem coletiva, para todos.
Desculpe. Ela é bem coletiva para todos. Mas depois, quando você percebe que ele está entrando em Mateus capítulo 13, ele já está mudando o nível de ensino para um tipo de aluno. Não são mais, vamos dizer assim, a sua voz, a sua importância não é mais só para aquele coletivo tão grande, mas é para um grupo mais, vamos chamar assim, mais seletivo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não era isso. Mas alguns queriam ouvi-lo, enquanto outros estavam ali por uma questão de contingência, né? Então não importava muito se era Jesus ou se era uma outra pessoa. A pessoa queria cura, a pessoa queria pão, a pessoa queria água, a pessoa queria comida, a pessoa queria ter a sua vida alterada, transformada no sentido humano da coisa, de uma maneira rápida, breve. Então o povo, na sua grande maioria, não estava preocupado em saber o que Jesus tinha a falar, o que Jesus tinha a oferecer. Eles estavam preocupados com as coisas que Jesus poderia fazer por eles. É a diferença do ter e do ser, né? Eu quero ter. E eu não preciso ser nada, eu só quero ter. E hoje, se você for pensar assim, é até os dias de hoje, o ser humano continua igual. Então, quando Jesus se propõe a falar, ele conhece os seus ouvintes. Ele não fica impressionado, ele não fica desapontado com seus ouvintes, que na sua maioria não querem ouvi-lo. Ouvir no sentido de querer saber o que ele tem a falar. Mas eles querem o que Jesus tem a proporcionar, a fazer por eles. Ou é comida, ou é cura, ou é libertação. Mas a Bíblia fala que Jesus fazia o bem por onde ele passava, até os dias de hoje. Então nem sempre, é aquilo que eu sempre falo para você, nem sempre, porque a pessoa é abençoada, né? E nós, seres humanos, né? Na nossa capacidade rápida, breve, né? Resumida de avaliar as coisas, para nós, uma pessoa abençoada, ou que tem, entre aspas, muitas bênçãos, é porque ela tem uma relação próxima com Deus, nem sempre. Eu já falei para você, se você pegar Isaac e Ismael, né, no sentido de quem levou mais bênção, quem carregou, quem recebeu sobre si mais bênção, você vai perceber que Ismael recebeu muito mais, muito além. Mas centenas de vezes muito além do que Isaac. Só que a palavra de Deus, né, a herança bendita não estava sobre Ismael, estava sobre Isaac, né, filho de Abraão e Sara. Então não era qualquer filho de Abraão com qualquer mulher, até porque Abraão teve outras mulheres, mas era o filho de Abraão com Sara, Isaac. Nele estaria toda a proposta de Deus de uma nova, de um novo povo, de uma nova etapa, de um ciclo que começaria nele e terminaria, seria completado, não terminado, mas seria completado em Jesus Cristo. Então, o que você tem? Você tem a constatação de que nem sempre, eu poderia até dizer na maioria das vezes, porque a pessoa é abençoada, que ela está debaixo do propósito, do objetivo, do projeto inicial de Deus. E eu sempre falo, e fica fácil de entender, você vai até os dias de hoje, você vê os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac.
né? Quem tem a maior quantidade de terra, quem tem a maior quantidade de nações, quem tem a maior quantidade, vamos chamar assim, de povo, né? Não são os descendentes de Isaac, são os descendentes de Ismael. Então você tem esse paradoxo. E aqui, em relação à palavra de Deus, é exatamente a mesma linha de raciocínio. Aliás, a linha de raciocínio de Deus, ela é completamente simples. Ela não é difícil de entender. Ela pode ser difícil de realizar, de fazer, de viver, mas não é difícil de entender. Então Jesus está aqui no capítulo 13 de Mateus passando para uma outra fase. Essa fase não é aquela que eu preciso aumentar o volume da minha voz. Eu preciso amplificar, né, a minha maneira de ser, de me expressar. Não, é o contrário. É o outro que, se quiser, ele ouve. Se ele quiser, ele vem atrás. Se ele quiser, ele fica comigo. É a mão inversa. Aqui muda toda uma maneira didática de expressar a palavra de Deus. Então, aqui a palavra é ministrada, mas nem todos a ouvirão com a mesma intensidade. A palavra de Deus é uma, só que alguns compreenderão de uma maneira e outros compreenderão de outra maneira. Todos ouvirão, mas a capacidade de assimilação, a capacidade de absorção, vamos chamar assim, o tamanho da raiz que essa palavra reproduzirá, será diferente para cada pessoa. E nós percebemos essa lógica até os dias de hoje. Por causa de Deus? Não. Mas é por causa da importância do valor que o receptor faz essa palavra. O receptor sou eu que ouço. Então, a partir de Mateus 13, muda completamente o contexto. Até 12 foi para todo mundo. A partir do capítulo 13, possivelmente, eu falei ontem, né? Possivelmente já tenha passado um ano, mais ou menos, do ministério de Jesus. Jesus já está numa nova etapa dentro de todo o ministério. E agora ele começa a trazer uma palavra que seria de uma maneira muito mais, vamos chamar assim, muito mais profunda, e precisaria da qualidade de quem está ouvindo, da qualidade do ouvido, de como está recepcionando, assimilando, absorvendo, interagindo com essa palavra, que é exatamente o que nós vivemos até os dias de hoje. O ser humano, o gênero humano é o mesmo, não mudou. Não mudou. Pode ter mudado a tecnologia, os estudos, a ciência, mas o ser humano permanece a mesma coisa. Então você vai perceber essa lógica já no capítulo 13 com a parábola do semeador. Por que a parábola do semeador? Para quem gosta de estudar a teologia, inclusive, fala que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Seria a parábola mãe, né? Seria a parábola matriz. Por quê? Porque ele se utiliza da parábola do semeador para mostrar de como seria a sua abordagem a partir de agora. Tanto é que você vê nos primeiros versículos essa situação. Eu vou ler essa parábola, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, tá? Eu vou tentar ler, vou ler o comecinho só para a gente entender desde o início o que significa isso. Porque isso é muito importante para a inteligência da nossa fé.
E é muito importante quando nós absorvemos, para nós trabalharmos e buscarmos no Senhor, no Espírito Santo, do como, do quanto eu estou absorvendo de fato. Eu estou interiorizando aquilo que o Senhor está dispondo sobre a minha vida através do Espírito Santo. Então vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Primeira coisa, de início, o Senhor Jesus já estava encontrando dificuldade para ir nas sinagogas. Durante um ano e pouco, ele foi nas sinagogas, ele foi confrontado pelos fariseus, pelos escribas, pelos herodianos, pelos zelotes, pelos saduceus, pelos fariseus. Então, até aqui Jesus, vamos dizer assim, Jesus foi engolido pelas castas religiosas. Obviamente existe um trabalho do Espírito Santo aí, né? Porque o Espírito Santo quer falar a todos. Alguns ouvirão, assimilarão e trarão para si essa palavra de maneira favorável, positiva. Outros vão pegar a mesma palavra e vão se utilizar dessa palavra, usando de argumento para se colocar contra Jesus. Nós conhecemos o Evangelho e nós lidamos com as pessoas e sabemos que temos os dois tipos de públicos. Na maioria das vezes no mesmo lugar. Uns recebem aquela palavra, são curados, visitados, impregnados do poder de Deus. Outros vão procurar detalhes, se o relógio, se falou de mais, falou de menos, se engoliu menos S ou mais S, né? Se a passagem que ele leu era aquela mesmo, naquele endereço ou não, ele errou o endereço da passagem. A gente percebe isso na música, né? No músico. Quem mexe com música sabe disso. O músico ele precisa se policiar, porque chega um momento na vida dele que ele, de tanto trabalhar com música, com nota, com melodia, com partitura, essa coisa, quando ele ouve uma música, ele não ouve a música, o sentimento daquela música, ele está ouvindo a maneira com que aquela música, tecnicamente falando, foi exposta. O quanto foi semitonante, o quanto aquela engenharia melódica se comportou, e ele vai se distanciando do sentimento da música. Então o músico ele precisa prestar atenção, ele precisa se policiar, porque senão ele fica só técnico. E a música, aos ouvidos dele, no entendimento dele, deixa de ser aquela coisa gostosa, apaziguadora, né? Do coração, do sentimento. Essas pessoas, em relação à palavra de Deus, são exatamente a mesma coisa. Ao invés de quererem buscar o que Deus está querendo falar com elas naquele dia, naquele momento, naquela palavra, não importando, desculpe falar assim com todo carinho a todos, às vezes nem tanto importando quem está falando, se é A, se é B, se é mais histórico, se é mais pentecostal, se é mais neopentecostal. Ele não está preocupado com isso, porque ele quer que Deus fale com ele. E se a pessoa pegar uma passagem bíblica e ler só a passagem bíblica, essa passagem vai falar com ele naquele dia. É inacreditável, porque é o Espírito Santo que está diretamente, aprofundadamente conectado com ele e que vai ministrar o seu coração através do seu instrumento, seja quem for. Se é mulher, se é homem, se é pregador, se é pregadora, se é mais novo, se é mais velha, né? Obviamente, existe toda uma qualidade, né, que a gente tem que buscar sempre. Não é qualquer pessoa. Mas, do outro lado, eu preciso entender que Deus quer falar comigo. E Deus está falando comigo. Porque Deus fala comigo às 24 horas do dia.
E eu preciso ter os meus ouvidos trabalhados, sensíveis à voz do Senhor. Porque eu preciso desesperadamente ouvir o Senhor na minha vida hoje, agora, nesse instante. Então a palavra de Deus tem toda essa disposição, essa saúde a derramar, essa cura a derramar sobre a minha vida. Mas, nesse momento, Jesus está fazendo o quê? Não uma acepção de pessoas, mas nesse momento ele está aferindo o quão os ouvidos das pessoas estão menos ou mais agravados em relação à sua palavra, em relação à sua palestra, em relação ao seu discurso, à sua ministração, ao seu ensino. Então, quando diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, porque ele já não era muito mais bem recebido nas sinagogas. Para onde ele foi? Para o templo maior. O templo maior é o universo. Né? O templo maior é a criação, a própria criação do Senhor é o templo maior. E tem gente que está falando que o templo maior, não, esse é o templo maior. E Jesus não estava preocupado com o local, mas Jesus estava preocupado com a capacidade das pessoas ouvirem, porque ele estava disposto a falar. Mas ele dizia, e por muitas vezes ele diz ainda, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se você quiser, você precisa buscar ouvir. Porque eu estou falando, entre aspas, o que Jesus está querendo dizer. Eu estou falando, mas você precisa desejar ouvir, porque senão você não vai ouvir o que eu estou falando. E diz assim, grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Por que ele entrou no barco e se assentou? Porque ele já está saindo do ambiente, daquela coisa da cura, do milagre, não que ele não fizesse, mas ele se afasta, porque eu sempre falo para você, né? A enfermidade das pessoas, por incrível que pareça, a nossa enfermidade, às vezes aproxima Jesus, mas também, na maioria das vezes, a nossa enfermidade distancia Jesus, se afasta de Jesus. Por quê? Aí você vai falar, mas Jesus não queria curar? Queria. Não é que ele não tivesse a cura para ministrar, mas ele tinha algo muito mais importante aos olhos do reino do que uma cura, temporal. Porque aquela cura não iria durar eternamente, a pessoa ia morrer do mesmo jeito. Mas Jesus estava preocupado com o nível de compreensão da pessoa e como a pessoa enfrentaria a morte, como ele está preocupado conosco. Como nós enfrentaremos, né, o destino de todo ser vivo, que é a morte, né? Então Jesus está promovendo uma nova etapa. Então ele se afasta, porque o povo só queria cura. E nesse ato de afastar-se, entrar no barco, claro, alguns dizem, né, que tinha a questão da sonoridade, né, da amplificação do som da sua voz, porque as águas fazem isso de maneira, né, acústica, né, uma acústica natural. Então ele afasta dentro de um barco e a sua voz, né, ela fica mais amplificada, o volume aumenta e alcança mais pessoas. Então toda a parte de Jesus ele estava fazendo perfeitamente. Ninguém poderia falar naquela geração, naquela região, que Jesus não estava falando para todos ouvirem e entenderem. É aquilo que o Senhor propõe hoje. Ninguém pode falar, principalmente nós aqui da região ocidental, nós aqui da América do Sul, nós aqui da América Latina, nós aqui do Brasil, que não estejamos ouvindo. Jesus está falando. Muitas vezes,
por vários instrumentos, por várias pessoas. Então diz aqui: entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus diz o seguinte: se não entender essa parábola da semeadura, se eu não conseguir entender, eu estarei totalmente estragado para todas as outras parábolas. 41, né? 41 parábolas que o Senhor tem para ministrar a partir desse momento. Algumas das parábolas nos 3 evangelhos, outras, quando está em um, não está no outro evangelho. Mas havia a preocupação de Jesus de começar a ensinar como que seria, qual seria a dinâmica, qual seria a sua proposta e por que ele falaria em parábolas. Para que houvesse o quê? Houvesse uma depuração ao ouvir das pessoas que estavam ouvindo. E isso fica muito bem claro. Então a parábola da semeadura, que é uma das parábolas mais pregadas pelas gerações, pela humanidade, durante todos os tempos e culturas, né? É a parábola mãe, é a parábola principal, é a parábola que gera todas as outras parábolas. Por isso que Jesus pontua, destaca e ensina através dessa parábola, para que as pessoas pudessem já se preparar, se polir, né? Capacitar para a partir daqui entender tudo que o Senhor falaria. E diz aqui assim o seguinte: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então isso aqui mostra o quê? Que Deus sabia, através de Jesus Cristo, que haveriam públicos com níveis de entendimento, de compreensão e até de absorção. E o Senhor está falando que ele falaria a partir e através de parábolas, exatamente para que a própria palavra pudesse aferir e estabelecer um controle de qualidade sobre todos que estariam ouvindo. Diz aqui: mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Eu vou ler o texto paralelo, e eu vou começar no livro de Marcos, que diz assim, Marcos, capítulo 4, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Eu vou falar só o primeiro versículo, não vai dar tempo, amanhã a gente conversa mais, que diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O que é cair à beira do caminho? Cair à beira do caminho é aquilo que acontece
no nosso movimento diário. Por exemplo, você vai para uma rua, né, do centro de qualquer capital, de qualquer cidade, aquela rua, aquele centro, geralmente tem maior número de pessoas, né? E as pessoas vão passando umas pelas outras, uma que vai, uma que volta, a outra que atravessa no meio, uma que anda na transversal à direita, a outra na transversal à esquerda, né? E assim vai. E essa palavra, e essa semente, ela cai à beira do caminho. Ou seja, é uma palavra lançada. É uma palavra que, porque a palavra de Deus, ela tem em todos os níveis. Você vê numa placa, você vê num quadrinho, você vê no adesivo de carro, né? As televisões têm mais palavra de Deus do que outra coisa. Tem canais que têm a mesma igreja, o mesmo pregador, em 2 canais diferentes, falando ao mesmo tempo, no mesmo horário nobre, que é uma coisa... Vamos olhar sempre com os olhos bons, tá? Vamos combinar assim. Que é uma coisa maravilhosa, né? Num horário nobre, em nível nacional, estar ministrando a palavra, e quando você muda de outro canal também acontece, né? Em canais abertos, em canais por UHF, em canais por assinatura. Isso eu estou falando de televisão. Quando você vai para o rádio, também é a mesma coisa. É música, é alguém que está ministrando, é alguém que está orando. Tem assim, eu diria até de maneira, desculpe o termo, exaustivo, mas que tem. Então a palavra ela é lançada, é à beira do caminho. Só que porque ela é lançada à beira do caminho, ela passa por um desgaste até natural, por uma depreciação, uma banalização até natural. Um pouco menos de quem ministra, mas um pouco, bastante ou muito mais por aqueles que recebem. Porque tem todo dia, tem toda hora, é à beira do caminho. Ninguém está prestando atenção de fato. Ninguém está parando para dizer, será que Jesus está querendo falar comigo? Será que o Espírito Santo tem algo a ministrar no meu coração? Será que o Pai está por detrás dessa palavra, dessa ministração? Né? Então, é claro que também existe, né, de quem está ouvindo, né, se preocupar em saber quem está falando. Porque a gente já leu a respeito disso no livro de Mateus, sobre os falsos profetas, né? Jesus alerta, não quem está pregando, mas quem está ouvindo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, quem está ouvindo é que precisa se preocupar com a fonte daquela palavra, de quem está ministrando. Mas aí é de cada um, a gente tem que se preparar, é quem está ouvindo, não quem está falando. Acautelai-vos dos falsos profetas, né? E eu já falei isso para você. Um dos sinais da proximidade da volta de Jesus é o falso profeta. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque em todos os evangelhos, em todos os lugares, quando perguntavam para Jesus a respeito, né, dos últimos acontecimentos, ele começava sempre pelo falso profeta. Você pode ver. Ele sempre começa por quem está ministrando a palavra. Engraçado isso, né? Engraçado não, vai. Mas diferente. Porque você poderia falar, o sinal, o céu, a terra, o mar, a guerra, a tempestade, o terremoto, alguma... Não. Acautelai-vos. Cuidado. Sejam vigilantes a respeito de quem está pregando. Mas isso é uma questão pessoal. Eu que preciso ouvir e aferir, mediante a própria palavra de Deus, se aquela fonte é uma fonte, né, boa ou é uma fonte ruim. Mas não tem como quem está pregando ou o ministro falar isso. Ainda que muita gente, um fala contra o outro, né? Fica aquele conflito de narrativa. Um fala isso, outro fala aquilo, mas ele falou isso, aí o outro fala, mas o outro falou aquilo e tal, fica aquela narrativa ardida. Pode até dizer, pode, mas
A Bíblia fala que quem está ouvindo é que tem que aferir. Então é à beira do caminho, é a palavra que é lançada, é a palavra que se manifesta, que é ministrada, de todos os modos, para todas as tribos, né, da nossa sociedade, para mais jovens, para menos jovens, para mais cultos, menos cultos, para quem gosta mais da palavra em si, né, dos rudimentos da palavra, para aqueles que gostam mais da filosofia, o humanismo, o existencialismo, o antropocentrismo, né, o liberalismo e todas esses conceitos filosóficos, e as pessoas, né, eloquentes, falam bonito, aquela coisa toda, mas que se está de alguma maneira falando à beira do caminho, se está, porque senão eu não estaria aqui agora. Vamos orar, colocar diante do Senhor, e depois a gente vai falando mais a respeito. Mas pense, toda a palavra de Deus é para o nosso ensino, é para a nossa exortação, é para o nosso consolo, é para a nossa edificação, é para a nossa saúde mental, espiritual, nossa saúde física, orgânica, porque é a palavra de Deus. E a Bíblia fala, já estáis limpos pelas palavras que vocês têm ouvido, ou que vocês têm ouvido. Então, nós somos limpos, somos purificados por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. E eu quero colocar diante do Senhor, né, junto com você, na nossa comunhão diária, todos os nossos queridos, nossos familiares, a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Um beijo aí para você, o Atílio, as meninas, as moças, as mulheres da tua vida, a Mari, a Ana, Deus abençoe a todos. A Rosa Araújo, Deus abençoe a você, tua família, minha tia Rosália, o Senhor se derrame sobre a tua vida, a Carol também, plenitude, a presença, o mover de Deus, Magda, Valtir, Josué, Joel, igrejas, ministros, ministérios, o Senhor te abençoe, Elo, Wesley, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus, Bispo Antônio, Deus abençoe, a glória, a presença do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, meus pais, minhas tias, meus tios, netos, filhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus, a glória, a plenitude do Senhor sobre a tua vida, seu João, Dona Dária, né? Dona Nadir, seu Toninho. Estamos orando também pela Mônica, pelo Gerson, família bendita, né? Essa situação de Covid, também o seu Antônio, o alemão lá do trabalho do Gerson, nós estamos orando, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, a cura, a saúde do Senhor sobre cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do teu altar cada vida, cada família, cada servo teu, cada serva tua, diante da tua presença, do teu mover. Nós estamos colocando os nossos lares, nossos idosos, nossos avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, cura, visita, toca, restaura. Ó Deus, veias, nervos, musculatura, tendões, dores na coluna, ciático, taxas, plaquetas, coração, artérias, veias, órgãos, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Receba a cura, receba o poder, o mover, a plenitude. Senhor, toca, restaura, visita, ressuscita, renova, reconstrói. Ó Deus, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e colocamos essa palavra diante do teu altar, não porque ela já está colocada, mas no nosso coração. Senhor, que nós possamos absorver, como já dizia um apóstolo antigo, nós somos aquilo que a palavra diz que somos, nós vivemos aquilo que a palavra diz para nós vivermos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. Nós
somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Então, Senhor, que essa palavra encontre em nós um ambiente, um campo maravilhoso para frutificar, enraizar, crescer, se desenvolver, e como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, nós tenhamos a nossa folha para o remédio das nações, e nós possamos dar o fruto no devido tempo, e nós te daremos sempre ao Senhor, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso país, a nossa terra, a nossa nação. Tem misericórdia. Já são mais de 240 mil famílias que estão enlutadas, chorando, ó Deus, os seus queridos, por causa da pandemia. Fora tudo que acontece no nosso país. Senhor, nós te clamamos, derrama-te, cura, visita, liberta-nos da maldição, do pecado, da iniquidade, da transgressão. Senhor, perdoa-nos no nosso pecado, tem misericórdia, tem compaixão, move-te sobre o nosso povo, cura, visita, apazigua o coração. Ó Deus, traz do teu fôlego de vida, sopra com teu fôlego santo, visita, liberta, restaura o nosso país, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Que nós tenhamos um sábado maravilhoso, um final de semana especial, e em tudo nós possamos viver no Senhor aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque com certeza que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas o Senhor tem para derramar por sobre cada um de nós, nossa casa, nossa família. E que você viva um final de semana maravilhoso. Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos de volta. Amém? Que Deus te dê graça, que o Senhor possa manifestar-se cada vez mais sobre e através da tua vida, e você seja uma grande bênção por onde você for. Você é embaixador do Deus vivo, hein? Você é embaixador do reino dos céus. Fique na paz até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.